Olá, bem-vindos ao Carta nas Eleições. Meu nome é Sérgio Lírio. Eu entrevisto nesse programa candidatos das principais capitais do país. O critério de convite dos candidatos levou em conta a importância do partido, a diversidade ideológica, a trajetória dos postulantes ao cargo e a posição nas pesquisas. Hoje eu recebo aqui Fernanda Melchiona, candidata do PSOL à Prefeitura de Porto Alegre. Candidata, muito obrigado por aceitar o nosso convite e bem-vinda. Olha, Sérgio, é um prazer estar com vocês na Carta Entrevista e estamos à disposição. Antes da gente começar a entrevista, vamos conhecer um pouco da trajetória da candidata. Fernanda Melchiona é graduada em Biblioteconomia e pós-graduada em História do Brasil. Cumpriu 3 mandatos como vereadora de Porto Alegre. Em 2018, foi eleita deputada federal. Feminista e ativista social, destacou-se na luta por transporte público de qualidade, moradia digna e educação. Integra a Comissão do Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Candidata, muita gente critica, em geral com razão, uma certa, o que seria um hegemonismo do PT. O PT sempre aceita ou participa de coligações quando encabeça essas chapas, né? Mas também há uma crítica crescente em relação ao PSOL. O PSOL, na verdade, em algumas cidades brasileiras, na verdade, das 2 cidades em que você teve uma ampla aliança, essas alianças são encabeçadas por candidatos do PSOL, Belém e Florianópolis. Em outras cidades, o partido resolveu ter candidatura própria. No caso específico de Porto Alegre, você tem uma candidata, que é a Manuela Dávila, que está liderando as pesquisas. A senhora é uma outra mulher que se apresenta como candidata também no mesmo campo ideológico, no campo progressista. Por que não aderir a uma aliança maior e ter uma candidatura própria em Porto Alegre? Olha, Sérgio, em primeiro lugar, eu quero dizer que nós estamos diante de um dos piores momentos da nossa história. Covid, né? E um governo obscurantista da extrema-direita que não é um capítulo de um novo governo da direita. É uma ameaça permanente à restrição das liberdades democráticas. Eu faço esse preâmbulo porque, tendo em vista que a eleição municipal de 2020 acontece nesse pior cenário, nós que somos de uma esquerda distinta. Quando a gente fala em esquerda, é preciso matizar. Teve uma esquerda que governou, o PT e o PCdoB juntos, parte do mesmo campo, com o PMDB, com o PP, com outros partidos que compuseram a coligação, mas né, do campo, enfim, da esquerda, quem compôs esses governos foi o PT e o PCdoB, né? PDT em determinado momento, PSB. Nós não compusemos os governos, nós do PSOL, da UP, do PCB, que compõem a coligação Porto Alegre Pede Coragem comigo e com Márcio Chagas aqui em Porto Alegre, ou o PSTU, que tem candidatura própria, mas também não compôs os governos petistas. Então, nós temos uma outra trajetória de esquerda e um outro programa, porque não é só né, compor ou não compor governos, mas qual é o programa e qual é a luta política e necessária, as diferenças que nós tivemos nesse período. A política de conciliação de classes, a política né, de governabilidade com setores burgueses, não avançar em reformas estruturais, inclusive em mecanismos de construir uma nova legalidade, empoderando os movimentos sociais populares, que depois, quando o PMDB deu um golpe parlamentar, se mostrou né, toda essa dificuldade. Eu fiz esse preâmbulo para dizer que, mesmo com essa trajetória distinta, nós, em Porto Alegre, tentamos, desde maio de 2019, fazer uma unidade com os companheiros e companheiras do campo que governou. Propusemos prévias, que é um modelo democrático que a Frente Ampla Uruguaia usa há mais de 20 anos, né, em que a cidadania, os partidos e também pessoas sem partidos pudessem participar e escolher né, o melhor programa e a melhor chapa para representar aqueles que estão contra o governo do Bolsonaro, contra o governo do Eduardo Leite, que é o governador aqui do Rio Grande do Sul, e contra o projeto autoritário do Marquesan. Os companheiros não aceitaram. Depois nós propusemos uma composição entre as esquerdas, propondo 8 fórmulas diferentes. Os companheiros também não aceitaram. E no meio da pandemia, indicaram a candidata a prefeita e o candidato a vice com o seu programa. Então, eu acho que o debate da unidade em Porto Alegre não deveria ser endereçado ao PSOL, porque nós fizemos todos os gestos possíveis e necessários para tentar buscar uma unidade que é uma composição de diferentes. Chapa pronta, o PF, prato feito,
com o mesmo programa não é unidade, né? Adesismo. Não esperem de nós abrir mão dos princípios programáticos do nosso partido, porque senão não teria sentido de ser, né? De ter uma outra agremiação. Ao contrário, nós temos trajetórias distintas e opiniões distintas sobre vários momentos da história. Mas, de qualquer maneira, né, essa posição dos companheiros, bom, tem legitimidade em ter a sua chapa, só acho que a pergunta sobre unidade deveria ser endereçada para a Manuela, não para mim. Assim como os companheiros, nós estamos lá em terceiro lugar em São Paulo com o Boulos e o PT mantém a candidatura do Gilmar Tato, tem legitimidade, o PCdoB do Orlando Silva tem legitimidade de apresentar as suas alternativas, porque são partidos distintos, que têm programas distintos, embora nós, em Porto Alegre, tenhamos tentado a unidade. Essa pergunta sendo, na verdade, endereçada a todos desse campo. Mas essa divisão de candidatura, essa dispersão de candidatura, na verdade, não, no fim das contas, não dificulta essa luta que é mais ampla contra essas ameaças que a senhora colocou bem no início dessa conversa, do obscurantismo, das ameaças às liberdades que representa o governo Bolsonaro? Olha, eu acho que a eleição é parte do capítulo da luta contra o protofascismo e contra o Bolsonaro. Por isso, na nossa candidatura aqui em Porto Alegre, eu tenho falado muito do Bolsonaro. Eu acho que tem um setor, né, que inclusive não está com o Bolsonaro em relação às liberdades democráticas, que por um casuísmo, né, da eleição ou da própria popularidade do Bolsonaro, prefere silenciar e transformar a eleição em uma eleição de síndico. Óbvio que nós temos muitos problemas em Porto Alegre, nós queremos resolver, mas nós não queremos vender ilusões no processo eleitoral. A nossa candidatura está a serviço do Fora Bolsonaro e do Fora Marquesan. E acho ainda que, de fato, tu falaste de pesquisas. As pesquisas são um retrato em determinado momento. E é óbvio que se eu for para o segundo turno, eu acho que a Manuela me apoia, e que se ela for para o segundo turno, eu também acho que apoio ela. Mas é preciso olhar nas pesquisas como uma fórmula matemática também a rejeição, né? E a Manuela é uma das candidatas que tem mais rejeição em Porto Alegre. Não vou entrar nos fatores, acho que tem fake news, não, né? Mas nós já vivemos em 2018 esse cenário, que o festival de rejeições fez que a gente chegasse, infelizmente, a um governo Bolsonaro. Mesmo assim, nós estávamos dispostos a fazer a unidade, né? Agora estamos construindo um caminho próprio e eu acho que o PSOL, o P e o PCB são partidos pequenos, nós temos um sistema eleitoral montado para que os grandes partidos sigam governando, né? Sigam, enfim, com mais tempo de televisão, tu sabe bem, com mais recursos, etc. Mas também nós temos convicção de que nós temos mais chances de vencer qualquer candidato da direita no segundo turno. Agora, candidata, a senhora, como eu apresentei no início desse programa, a senhora se destacou aí na defesa do transporte público de qualidade. Porto Alegre tem uma das tarefas mais caras do país, se não a mais cara. Como é que a senhora pretende enfrentar essa questão? Nós temos uma trajetória de longa data aqui em Porto Alegre, junto com os movimentos sociais populares, né? Acho que o pessoal mandou na apresentação o tema do transporte, porque a luta em 2013 começou com a tarifa de ônibus aqui em Porto Alegre e junto com a mobilização da juventude nós conseguimos reverter um aumento abusivo da tarifa de ônibus. Eu e o Pedro Ruas éramos vereador à época, claro, casado com a mobilização. Ou seja, se não fosse aquele momento, talvez a gente tivesse uma das mais caras ainda, porque Porto Alegre é mais cara entre as capitais, mas a tarifa seria maior, né? Eu acho que é preciso não ter rabo preso com os empresários. Nós queremos fazer uma auditoria no sistema de transporte, é preciso, né, abrir as contas das empresas, é um cartel, uma máfia das empresas de ônibus em Porto Alegre. Nós queremos, né, que haja essa auditoria, além de cobrar as multas. As empresas devem ao município de Porto Alegre 60 milhões de reais de itens não cumpridos, né, no edital da licitação que houve, que aliás foi meio de cartas marcadas. A única empresa que não operava no sistema, que apresentou uma proposta mais barata, foi desclassificada e manteve as mesmas empresas que já atuavam sem licitação, mas eles devem milhões ao município
pela Câmara de Compensação Tarifária e também por itens não cumpridos da licitação. Nós queremos cobrar essa dívida para ampliar a frota pública, valorizar a Carris, e nós não temos dúvida de que com isso vai ser possível reduzir a tarifa e melhorar a qualidade. Além disso, a gente quer criar um fundo municipal do transporte público, porque hoje a bilhetagem eletrônica e financeira está na mão das empresas, está na mão da ATP, que é a patronal deles, né? Então, todo o Vale Transporte que as empresas pagam antes e os funcionários recebem, os servidores, né, os trabalhadores, no seu Vale Transporte vão usando conforme os dias passam, está na mão antecipada das empresas. Isso é uma loucura. Esses recursos têm que estar sob gestão pública, sob controle público, inclusive para poder ser investido e melhorar a mobilidade. Além disso, a gente quer que esse fundo seja subsidiado com 40% dos recursos das multas da EPTC, que é a empresa pública local de transporte, né, e que aplica aí as multas de trânsito, assim como a parte que corresponde ao município do IPVA para financiar as políticas de mobilidade, reduzir tarifas, sem sombra de dúvida, mas também executar o plano diretor cicloviário. Porto Alegre também tem uma dívida com os ciclistas, né, enorme. Nós temos poucas faixas e é preciso desenvolver o plano diretor cicloviário para que a gente consiga chegar perto dos 490 quilômetros que estavam previstos para ciclofaixas e que não foram implementadas pelos governos do Fortunati, do Melo e agora do neoliberal Marquesan. Como é que a senhora avalia a gestão da pandemia pelo prefeito Nelson Marquesan? Eu acho que o prefeito teve uma política errática. Eu acho que ele não é obscurantista como o Bolsonaro, mas na agenda econômica tem a mesma agenda econômica do Bolsonaro. E em meio a uma pandemia que Porto Alegre recebeu 265 milhões, graças à lei e à luta que nós fizemos em Brasília para garantir recursos de recomposição do ICMS para os estados e municípios, ele deixou, Sérgio, 100 milhões parados. Porto Alegre não comprou um respirador em meio à pandemia. O Marquesan ficou mais preocupado em demitir 1.200 trabalhadores do IMESF, né, do que, de fato, criar hospitais de campanha, ampliar a rede de atendimento, fazer política de prevenção e de combate ao Covid mesmo nas periferias. Nós temos duas Porto Alegres. Porto Alegre é a capital mais segregada racialmente do país. Porto Alegre tem áreas que têm um índice de desenvolvimento humano comparado com a Suíça, como Moinhos, Três Figueiras, e tem outra Porto Alegre que tem um índice de desenvolvimento humano comparado com o Iraque, Mário Quintana, enfim. O que a gente vê na pandemia é que a pandemia começou com os bairros mais nobres, enfim, que as pessoas viajam para fora, teve uma taxa de letalidade menor, ainda bem, né? A gente quer proteger vidas, mas quando entrou nas periferias, entrou com muita força, sobretudo no Sarandi, na Lomba do Pinheiro e do Partenon, a taxa de letalidade aumentou e os serviços públicos que se via nas regiões centrais da cidade praticamente não chegaram nesses lugares, né? Do alerta, do carro da guarda, alertando a população. Então, o prefeito Marquesan, ele é alguém que reforça as desigualdades sociais. Eu digo sempre, o vírus não é ideológico, todo mundo está sujeito a ser contaminado. Até o boçal do Bolsonaro, né, foi contaminado, assim como toda a comitiva dos ministros dele lá, o Boa Parte, né, em Brasília, mas ele não é ideológico, mas ele atua de maneira desigual, né? Tanto é que a taxa de letalidade para a população pobre, para os negros e negras e para os indígenas proporcionalmente é muito maior. E esse recorte não foi feito. Então, o prefeito, além de tudo, só para concluir, pegou dinheiro do Fundo Municipal de Saúde em meio a uma pandemia para fazer publicidade da prefeitura, não para alertar a população, não para fazer publicidade da prefeitura. Ele responde a um processo de impeachment nesse momento na Câmara dos Vereadores, que eu sou a favor, não só pelo Fundo Municipal de Saúde, os recursos que ele pegou para fazer propaganda de si, mas também porque teve uma CPI comandada pelo Roberto Robaina que comprovou, recomendou o indiciamento dele por 3 crimes graves de corrupção: tráfico de influências, improbidade administrativa e corrupção passiva, por conta das relações promíscuas que ele tem com vários grupos empresariais. O prefeito Marquesan não é um prefeito, é um agenciador de negócios. Ele chegou na prefeitura tentando privatizar tudo. Inclusive, ele acelerou a terceirização dos postos de saúde em meio a uma pandemia. Isso é inaceitável, né? Candidata, o próximo prefeito vai assumir uma situação muito, muito difícil, né? Pensando do Brasil de forma geral e que se reflete, na verdade, no dia a dia do município.
Desemprego em alta, aumento da desigualdade, empresas fechando, queda na arrecadação. Nesse tema de desigualdade, o que, que um prefeito e o que, que a senhora, na verdade, pretende fazer para tentar diminuir os efeitos? Vamos lembrar também, por exemplo, estamos caminhando para o fim do auxílio emergencial, não se sabe ainda se terá um outro tipo de renda, ou a tal da renda cidadã, se vai ter uma ampliação, mas o fato é que o auxílio emergencial já foi reduzido e está previsto para acabar em dezembro, né? E outros programas também que vão aumentar o desemprego e aprofundar essa desigualdade. O que a senhora propõe para enfrentar esse tema? Olha, Sérgio, eu acho que 2021 vai ser um ano muito difícil para o nosso povo. É óbvio que uma prefeitura de novo tipo, um governo de baixo para cima, como eu denomino, precisa construir mecanismos amplos de participação social. Primeiro, para fugir do velho toma lá da cá e não entrar nesse modus operandi do regime. Eu acho que uma esquerda, né, renovada e uma esquerda valendo, como diz a Joana Maranhão, precisa governar com o povo, não com as quadrilhas partidárias, e tem muitas quadrilhas partidárias que, se tem governo, estão dentro. Isso significa criar mecanismos também de contrapoder e de participação. Nós queremos criar o orçamento participativo deliberativo, para que, além de discutir os 6%, que era o recurso quando foi criado lá no governo do Olívio Dutra, o recurso de investimento que a população decidia, foi desmontado nos governos agora, e no governo Marquesan sequer teve investimentos na prática, né, dos recursos do orçamento participativo. Mas nós queremos criar o orçamento participativo deliberativo para que o conjunto da população tome as decisões junto conosco, das prioridades que serão necessárias em tempos difíceis, onde nós temos a pandemia, e nós ainda não enfrentamos a pandemia, né? É preciso, né, lutar. Porto Alegre já teve 1.066 óbitos, né, e sobretudo nos bairros periféricos, e teremos os impactos econômicos da crise que é anterior à pandemia. A crise econômica dessa agenda ultraliberal, ela é evidentemente anterior à pandemia, mas é muito potencializada pela pandemia, né? Então, a gente está vendo o fosso de desigualdade aumentar, né, Sérgio? Antes da pandemia, nos 2 anos, né, de 2015, acho que de 2017 a 2019, nós tivemos um aumento do número de bilionários no Brasil, enquanto 10% da população entrou na linha da pobreza. Durante a pandemia, a gente tem mais bilionários no Brasil hoje do que antes da pandemia. O setor agroexportador está ganhando rios de dinheiro com dólar lá em cima, enquanto o povo está pagando R$ 20, 5 quilos de arroz, entendeu? Então, essa desigualdade ela vai ser potencializada, está sendo potencializada, e o auxílio emergencial, como tu bem lembraste, será finalizado em janeiro. Auxílio emergencial que o Bolsonaro foi derrotado, porque ele queria R$ 200, ele e o Paulo Guedes. E nós, da oposição, garantimos os R$ 600, né, numa votação no Congresso com outros partidos, e nós do PSOL o duplo benefício para as mulheres chefes de família, uma emenda minha e uma luta política que eu fiz como líder do PSOL na Câmara dos Deputados. Pois bem, em termos municipais, eu acho que tem três temas. O elemento de participação, que eu já disse, para tomar as decisões difíceis. 2, Porto Alegre não é uma ilha, é preciso um movimento nacional contra essa agenda econômica, para a revogação do PEC do teto dos gastos, para a revogação da lei de responsabilidade fiscal e também uma agenda nacional contra a extrema-direita. A nossa luta com o Bolsonaro não é em 2022, a nossa luta com o Bolsonaro é permanente, a nossa luta com o Bolsonaro é hoje, é amanhã, depois de amanhã. Se nós estivermos na prefeitura, eu e o Márcio Chagas, nós estaremos na prefeitura junto com os movimentos democráticos contra a extrema-direita. Nós não queremos tratar Porto Alegre como uma ilha, nem se pode tratar Porto Alegre como uma ilha. E 3, em relação às finanças municipais, a gente tem grandes devedores, que em geral são grandes empresários. Um dos maiores devedores de imposto sobre serviços no município de Porto Alegre é o Itaú. O Itaú é um dos maiores devedores, que tem e manteve seus lucros recordes, mesmo na crise econômica. Nós temos grandes empreiteiras devedoras. Sérgio, tem 4 mil imóveis de luxo que devem R$ 100 milhões em IPTU em Porto Alegre. É inaceitável. É inaceitável. Nós vamos cobrar com uma lei de transações tributárias para permitir que os recursos dos devedores do sistema financeiro financiem o programa Nome Limpo para desendividar a população de Porto Alegre e ter crédito na praça. Nós vamos cobrar as empreiteiras para que esses recursos financiem políticas de moradia
popular. Nós vamos cobrar os grandes devedores, como esses 100 milhões, que os donos de imóveis de luxo, sabe, Sérgio? Para que eles paguem, a gente possa criar microcrédito e financiar economia solidária, financiar o comércio local, que é fundamental. Nós queremos ainda revogar todas as maldades que o Marquesan fez com servidores municipais, que têm um arrojo salarial de 4 anos, que tiveram confisco do salário, passando de 11 para 14 a alíquota da Previdência, e que tiveram a carreira desmontada com um projeto de lei. Nós queremos revogar tudo, né, a partir de projeto de lei, mas também os municipários recebendo mais ou tendo seus direitos garantidos, a gente retroalimenta ou fortalece a economia municipal, que é fundamental nesse momento de pandemia. Porto Alegre perdeu 25 mil postos de trabalho. Deixa eu só entender. Em uma das propostas, a senhora revisaria a reforma da Previdência que foi encaminhada aí no município, é isso? Revogaria. E eu não tenho dúvida que passaria, porque a gente sabe, um dos temas que sempre me perguntam, não sei se está nas tuas perguntas aí, posso antecipar, como é que a gente pensa em fazer governabilidade, já que o PSOL é um partido que não compõe com os partidos burgueses, e como é que a gente pensa em governar, então, né? Uma pergunta que sempre aparece. Eu vejo assim, eu fui vereadora há 10 anos e agora deputada federal há 1 ano e meio. Fui líder da oposição ao governo Bolsonaro, né? Sendo líder do PSOL. E eu aprovei mais projetos, Sérgio, em 1 ano e meio de mandato de deputada federal do que o Bolsonaro em 28 anos. E como vereadora, aprovei vários aqui. O que não é difícil, porque o Bolsonaro é um boçal bandido, que é de pior na política brasileira, mas é difícil sendo num partido que tem 10 deputados e deputadas federais e que faz oposição à agenda econômica do Rodrigo Maia, você sabe. Mas é porque os projetos eram bons. Quando o projeto tem apoio social, a gente tem enfim, pressão sobre as câmaras de vereadores ou sobre a Câmara dos Deputados para que eles sejam aprovados. No caso do Marquesan, ele teve que comprar vereadores com uma base alugada para aprovar essa reforma municipal. Foi um dia horrível. Teve brigada na Câmara dos Vereadores, bomba de gás lacrimogêneo, coisa que não acontecia nem desde a época da ditadura civil-militar, sabe? Eu ainda era vereadora à época. Mas ele não tinha os votos, porque não tinha apoio o projeto dele, tinha resistência. E a gente conseguiu, né, derrotar alguns projetos, mas esse se perdeu em 2017. Então, eu acho que é plenamente factível e possível ser revogado, porque a governabilidade ela é necessária para aprovar projetos antipovo, como a reforma da Previdência, né, que o Bolsonaro usou desse expediente para aprovar essa reforma antipovo no ano de 2019, com as emendas partidárias, com o loteamento partidário, que é essa prática nefasta da política brasileira, desse modus operandi apodrecido do sistema político. Bom, então eu acho que é possível com esse apoio popular. Nós não mandaremos projetos sem apoio popular para a Câmara dos Vereadores, nós mandaremos projetos que têm resistência dos grandes burgueses, e aí nós vamos fazer a luta política junto com a cidade para aprová-los. Como a lei de transação tributária, né? Nós vamos fazer, vamos executar. Não tem jeito. Devedor de IPTU, 4 mil imóveis de luxo que estão há 10 anos devendo IPTU, ou pagam, ou nós vamos aplicar os instrumentos do Estatuto da Cidade, entendeu? Não tem, não dá. Agora, candidata, outro tema também que movimenta muito a população hoje em dia. Nós estamos nesse momento dessa pandemia, se fala aí muitas em vacinas e tal, mas primeiro não há nenhuma previsão que elas vão funcionar, não se sabe quando vai chegar, o quanto, em qual período ela vai se tornar distribuída de forma massiva para a população, não há outro tipo de tratamento. Ano escolar, educação, escola, como é que a senhora, assumindo em janeiro, lidaria com esse tema, começando, por exemplo, com a volta às aulas? O que a senhora faria? Olha, primeiro eu suspenderia imediatamente a volta às aulas. O Marquesan está querendo voltar às aulas e ontem começou já o calendário nas escolas de educação infantil, não sei quando vai ao ar, mas essa semana, então, né, começou sem medidas sanitárias, sem, né, protocolo garantido, e a gente sabe que as crianças, como aconteceu em Manaus, voltou às aulas, teve novo pico de contaminação. As crianças são bastante assintomáticas e acabam contaminando as famílias. As nossas crianças não são cobaias e escolas fechadas, as vidas estão preservadas neste momento. Ainda mais, Sérgio, que aqui em Porto Alegre, a rede municipal se concentra sobretudo nas regiões periféricas, que são as regiões mais impactadas e que mais sofrem com a vulnerabilidade. Então, nós não vamos,
né? Não deveríamos retomar a aula. Agora, infelizmente, Marquesa ainda segue sendo prefeito, a gente está na luta junto com a categoria contra essa volta às aulas que coloca em risco as nossas crianças e os nossos professores. Em segundo, em relação à vacina, Porto Alegre não fez nenhum protocolo, nenhum contato com os laboratórios que estão trabalhando, né, com pesquisas para acelerar a questão da vacina. Tem várias pesquisas em andamento, né, no Brasil com relação às vacinas, que são pesquisas que têm parceria internacionais. É óbvio que esse contato deve ser feito e Porto Alegre ser parte das capitais que já tem alguma relação com os laboratórios para, assim que a vacina tiver, ter um programa de vacinação de todos, de todos. Claro que se pode começar com as regiões mais vulneráveis e até pelos profissionais de saúde. O Marquesan, tu acredita que no meio da pandemia ele entrou na justiça para que os profissionais da saúde não tivessem testes, porque foi um projeto aprovado. É surreal, é um neoliberalismo antitrabalhador permanente, né? Mas, assim, é preciso garantir vacina para todo mundo para a cidade voltar ao normal. Aí tu vai me perguntar, mas com que dinheiro, né? E eu vou te dizer, Porto Alegre tem uma capacidade de endividamento enorme, enorme. Se for necessário, nós nos endividaremos para vacinar todo mundo. Hoje, só 14% das nossas receitas estão comprometidas com pagamento de empréstimos, aliás, muitos empréstimos desnecessários para as obras da Copa que nunca ficaram prontas, muitas não ficaram prontas até agora aqui em Porto Alegre, né, que os governos passados fizeram, mas enfim, ainda tem quase 90% de folga no orçamento para poder, né, se endividar. Tu sabe que tem a ver com a relação orçamento e comprometimento para fazer o endividamento, né? Então, se necessário for, endivida para vacinar todo mundo. E nós estamos prevendo, com esse projeto de combate à sonegação e com a implementação de 8 medidas que foram desenvolvidas pelos fazendários, ampliar a arrecadação municipal, cobrando sonegadores e melhorando os mecanismos de coleta dos tributos municipais sem ampliação de impostos, embora eu acho que vale a pena, né, os setores mais avantajados pagar mais, mas enfim, aí é um outro projeto, acho que hoje não dá tempo. Com esses recursos, a gente estima um incremento só na receita, com 8 mecanismos de facilitação, né, de melhoria das condições de arrecadação, um incremento de 300 milhões no orçamento municipal. Isso é suficiente para pagar o auxílio emergencial municipal a partir de janeiro de 2021. Eu não falei no primeiro bloco, é muito importante isso. Porto Alegre tem 103 mil pessoas no cadastro único, pessoas em vulnerabilidade. Quando tirar esse recurso do auxílio emergencial com arroz salarial e desemprego, tu imagina a situação de desigualdade. Esse recurso é fundamental para as pessoas viverem também para incrementar a economia local, né? Várias pesquisas mostraram que com o auxílio emergencial se aqueceu o comércio, o supermercado nos bairros. Isso é muito importante. Então, a gente também tem proposta de criação do auxílio emergencial municipal a partir de janeiro de 2021. Claro que, por enquanto, desculpa, Sérgio, sabe que eu sou deputada federal, por enquanto a gente segue a luta política lá no Congresso para votar a medida provisória 1000 e aumentar esses recursos, né? Não acabar com o auxílio emergencial a partir de janeiro, mas também não permitir que fique nos R$300 que na caneta o Bolsonaro alterou. Essa luta segue. A senhora ressaltou muito aí a importância da disputa com o bolsonarismo, com tudo que ele representa. O sul do país é uma das regiões que dá mais apoio, mais, né, notas de ótimo e bom para o Bolsonaro. A senhora percebe aí alguma mudança? A senhora acha que o clima que vigorou de 2018, 2019 mudou neste ano? Há uma percepção diferente em relação ao Bolsonaro, ou pelo menos aí em Porto Alegre? Sérgio, primeiro a senhora está no céu, eu devia ter falado isso antes, me esqueci, vai dar, não precisa, né? Mas assim, o que eu acho? Primeiro, o preâmbulo. Porto Alegre já foi pioneira em muitas coisas. Porto Alegre foi a capital da legalidade, que sob o comando do Brizola, em 61, garantiu que o golpe não fosse 61, né? Adiou para 64, mas sem... E não foi assim... O Brizola foi muito corajoso, sem sombra de dúvida, mas foi um movimento do povo gaúcho, né, de garantir a legalidade a posse do João Goulart. Porto Alegre foi pioneira também em outros momentos históricos, né, com o Fórum Social Mundial, o próprio orçamento participativo. E eu me lembro sempre
E Porto Alegre, claro, no primeiro turno elegeu ali o Brizola, eu acho que foi o mais votado em 89, mas depois, até 2002, o PT sempre ganhava as eleições presidenciais aqui, sempre ganhava, né? Inclusive quando ou tinha assim uma ampla densidade eleitoral. Depois da experiência em 2002, né, que teve o primeiro ano de governo do Lula, e a inclusão desses partidos aí do regime político, o PMDB, o PP, a reforma da Previdência, que quando a gente é afundado, né, que o PT expulsa a ala, né, que foi contra a reforma da Previdência e ficou em defesa dos direitos dos trabalhadores, a gente começa o pessoal, mas enfim, isso é um preâmbulo. Depois disso, né, tanto as eleições de prefeitura sempre perdeu, como nas eleições presidenciais no segundo turno. Todo candidato que concorreu contra o PT no segundo turno ganhou. É uma constatação, com exceção de 2010 para o governador, mas para a presidência. Né? Então, eu faço esse preâmbulo porque as pessoas olham a votação do Bolsonaro e dizem assim, o Sul é muito reacionário. Eu não faria tão peremptoriamente, né? Eu não faria tão peremptoriamente como um processo histórico. É claro que não existe vazio na política. Em 2018, o que a gente viu é que o bolsonarismo fez muito voto aqui, e que a rejeição ao PT foi maior que a rejeição ao Bolsonaro. Nós lutamos para superar o PT pela esquerda e não conseguimos ainda, né, no sentido político, que a direita pegou um espaço político vazio, se vendeu como antissistema, quando na verdade o Bolsonaro é o pior que tem, um sistema político mais podre, mais reacionário, mais demagogo, mais submundo do crime, os crimes mais baixos, né? Porque eles são bandidos, é uma turma de bandidos, mas o povo comprou gato por lebre, né? Teve um setor, óbvio que os fascistas tudo estavam com o Bolsonaro, mas tem um setor do povo que comprou gato por lebre. Por que eu faço esse preâmbulo? Porque eu acho que o pessoal está fazendo a experiência, tem um setor importante que já se desprendeu, a rejeição ao Bolsonaro aumentou. É claro que a popularidade agora deu uma certa ampliada com o tema do auxílio emergencial, mas eu acho que o nosso papel histórico não é capitular a popularidade do Bolsonaro e silenciar sobre os riscos da extrema-direita para ganhar voto. Acho que ninguém, não digo só da esquerda, ninguém comprometido com as liberdades democráticas pode cometer essa irresponsabilidade histórica. A campanha de 2020 tem que estar a serviço da luta contra o Bolsonaro, porque eu não tenho dúvida alguma que ele ganha musculatura e ele vai de novo para cima do fechamento das liberdades democráticas. Mesmo em meio à pandemia, ele tentou a todo momento restringir e retirar as liberdades democráticas que nós conquistamos na Constituição de 88. Então, eu acho que tem que estar a serviço, independente da popularidade dele, as nossas candidaturas no enfrentamento ao Bolsonaro, e claro, do Marquesan, que na agenda econômica tem um projeto neoliberal e autoritário, é um prefeito muito... ele é muito autoritário, acho que é o pior prefeito da história de Porto Alegre, a gente precisa derrotá-lo também, mas eu acho que não é papel, sabe, de pessoas que têm compromisso histórico silenciar por medo de perder voto pela popularidade. Eu acho que não é nosso papel. Nós temos que aproveitar a campanha eleitoral para falar, né, as verdades que precisam ser ditas, e também eu sou muito sincera, sabe? Todos que me conhecem pessoalmente, sabe? Às vezes eu penso, meu Deus, eu não acredito que eu falei isso, mas pronto, falei, sabe? Eu sou sincera sempre. A gente precisa ser honesto com o que vai ser o nosso governo. Se o povo me der a oportunidade de chegar à Prefeitura de Porto Alegre, eu vou fazer da Prefeitura de Porto Alegre uma trincheira de resistência para resgatar o melhor da legalidade, o melhor dos fóruns sociais mundiais, o melhor da ideia de participação para enfrentar o Bolsonaro. Não vou ficar ali pedindo com pirizinho, dinheirinho, bolsonarinho, porque o Bolsonaro é obrigado a mandar o fundo de participação para os municípios. Nós não vamos ficar capitulando a extrema-direita. Com a extrema-direita não tem unidade de ação, a extrema-direita precisa ser derrotada historicamente. E é óbvio que uma prefeitura do PSOL, do PCB e da UP estará a serviço da derrota do bolsonarismo. Bem, muito obrigado. Eu recebi aqui Fernanda Melchiona, candidata do PSOL à Prefeitura de Porto Alegre. Candidata, mais uma vez, muito obrigado não só pelo tempo, a generosidade de aceitar esse convite, como pela entrevista muito boa, e desejar sorte na campanha. Obrigada, Sérgio. Eu gostei muito também. É um prazer estar com vocês. E agradecer aí. Seguimos na luta histórica contra o Bolsonaro, contra essa extrema-direita, mas também sem um retrovisor olhando para o passado, né? A gente precisa construir um novo futuro, uma nova esquerda crítica e autocrítica, e, portanto, obviamente, eu tenho que pedir o voto, né? Que o povo vote com toda a coragem. Nós concorremos com o número 50 numa chapa que unifica a luta feminista, né, a luta socialista, mas também a luta antirracista, com o Márcio Chagas e, enfim, nossos companheiros e companheiras
que defendem as liberdades democráticas, mas que querem construir uma nova democracia. Não essa. Não é essa que a cada 23 minutos um jovem negro é morto pela cor da pele. Essa não é uma verdadeira democracia. A gente precisa enfrentar esse sistema político montado para manter os privilégios dos poderosos. E a gente pode, se o povo estiver junto. Um abraço a ti e a todos da Carta Capital. Foi um prazer enorme. Obrigado, continuo a acompanhar o Carta nas eleições. Até a próxima.